Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia, Pai, que Tu nos concede. Muito obrigado, meu Senhor, pela Tua graça. Obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor profundo. Obrigado, Senhor, pela iluminação, Senhor, a Tua luz no nosso caminho, nos guiando, nos conduzindo, Senhor, com segurança. Pai querido, abençoa os meus irmãos, guarda cada vida, toma em tuas santas mãos os teus filhos na cidade, no campo. Opera, meu Senhor, em cada coração na tua igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, os idosos, guarda, Senhor. Deus misericordioso e bondoso, estenda sobre nós a tua destra. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É um privilégio poder, cada dia, meditar na palavra de Deus, cada dia ler um pouquinho, cada dia buscar uma alimentação espiritual sólida, um fundamento maravilhoso para andar com segurança na presença de Deus. E hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 7. Eu denominei isso aqui o primeiro salmo de Jacó. Então nós vamos ler e vamos aprender juntos. Tem muito conteúdo. É maravilhoso. Vale a pena, você e eu. Vale a pena buscar. Vale a pena acreditar, vale a pena procurar a palavra de Deus como regra de fé. Gênesis capítulo 35, versículos de 1 a 7. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou o nome daquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado, e quando fugia de diante da face de seu irmão. Meus queridos irmãos, a maioria de nós, sentimos necessidade de uma coisa chamada privacidade, reserva. Aí os pais se reservam de dizer aos filhos as suas dificuldades, muitas vezes. Os filhos se reservam de dizer aos pais os seus receios, seus temores. As famílias nem sempre abrem bem o jogo da comunicação. Existem algumas dificuldades em expor os fatos, em expor completamente suas ideias, seus pensamentos, às vezes seus temores. Mas com Deus é o seguinte:
Deus conhece todas as coisas, sabe tudo a meu respeito, a teu respeito, e quer que a gente, mesmo tendo consciência disto, a gente faça a confissão pública, a gente publique o que o Senhor disse, o que o Senhor fez, e que a gente possa tornar público aquilo que muitas vezes nos abatia e até nos enchia de medo. Jacó, como qualquer pessoa, cometeu algumas falhas. Para começar, o primogênito do casal, Isaac e Rebeca, era o Esaú, foi o que nasceu primeiro. O Esaú era um homem bastante decidido, o quanto precipitado. E o Jacó era mais de casa, ficava mais na tenda. É como se o Esaú fosse mais próspero, mais chegado ao pai, mais próximo, melhor dizendo, ao pai, e o Jacó fosse mais próximo à mãe. É tanto que a mãe lhe dá aquele conselho, um parecer que era estranho, contrário ao Esaú, e também não era uma coisa séria, digna. Quando ela o convence a enganar o pai, que já havia perdido a visão, no tocante àquela comida, a caça. O Isaac pediu o seu filho primogênito, que era um bom caçador. Na antiguidade era muito comum, além de ter a, a proteína criada, a proteína animal, a cabra, a ovelha, a vaca, as aves, toda essa coisa, ainda tinha uma grande variedade de animais selvagens que complementava a alimentação no que diz respeito à proteína. E o Isaac pediu ao Esaú: vai caçar, meu filho. Estou com um desejo, estou com vontade de comer uma caça, comer uma comida diferente. Aí o Esaú vai caçar. Não se sabe se ele demorou, como é que foi. Não entramos nos detalhes. Enquanto isso, a mãe dele, com o irmão, preparam ali uma comida e faz uma comida diferenciada, bota um condimento ali, alguma coisa diferente, e servem ao Isaac na sua cegueira. E quando o Esaú traz o alimento, o Jacó já tinha trazido. O Esaú se sentiu injuriado e quis se vingar, quis matar o irmão, dar umas pancadas nele, alguma coisa assim. Resultado, o Isaac e a esposa combinam que é melhor o Esaú, ou melhor, o Jacó ir embora. Porque já havia esta rixa dos dois irmãos. Uma família pequena, o casal e 2 filhos. E ainda falta de harmonia, então o Jacó é aconselhado a ir embora. E ele vai para o meio do nada. Ele vai sem segurança nenhuma. Ele vai, do ponto de vista humano, ele estava jogado às feras. Ele foi. Deus deu graça, ele se segurou, ele viveu, ele escapou, ele cresceu. E depois de muito tempo,
Deus ordena, Deus orienta, Deus conhece o meu coração e o teu. Deus sabe a atitude que eu tomo e a atitude que você toma sem má intenção. Às vezes uma precipitação, às vezes a gente pensa uma coisa e faz outra, ou pensa que está agradando a Deus e está agradando a si mesmo. Então, o Jacó havia conseguido o que ele queria, que era a primogenitura, mas acontece que ele havia desagradado aos pais e o irmão. Então, aqui nesta leitura que fizemos, o Senhor fala com ele, porque a minha atitude errada, a tua atitude errada, não corta as relações de Deus conosco. Não. Deus quer, pelo contrário, é que a gente corrija o erro que fez, o mal praticado, o pecado consumado, e volte a ter comunhão, volte a ter paz. Então disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Jacó já tinha uma família bem formada. Muitos anos depois, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e construa um altar ao Deus que te apareceu quando você estava naquela situação, fugindo de diante de Esaú, teu irmão. O Jacó simplesmente obedeceu. Aprendemos, é melhor obedecer do que sacrificar. Jacó obedeceu e sacrificou. Jacó obedeceu, Jacó disse à sua família, todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos. É de impressionar que depois de tanto tempo ainda tinha símbolos dos cananeus, ainda tinha símbolos dos pagãos. Tirai os deuses estranhos que há entre vós e purificai-vos e vestir roupas limpas, mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. A angústia tinha passado, tinha sido há muitos anos. A angústia tinha atingido ele quando ele era solteiro, antes dele conhecer a Raquel, antes dele ter as duas mulheres por causa da chantagem lá do Labão, antes dele ter as duas concubinas que eram servas das duas esposas. Tinha se passado muitos anos, ele na sua angústia estava só e agora ele tinha família. E ele diz: e subamos a Betel, e ali farei um altar. Ali farei um altar ao Senhor que me atendeu, que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Aí entregaram a Jacó os deuses estranhos. Como é que pode? Tanto tempo depois, ainda tinha ídolos, ainda tinha representações da perversidade religiosa criada pelo coração do homem sem Deus. Aí tiraram os deuses estranhos, entregaram a ele, entregaram as arrecadas, que eram símbolos também da idolatria. E Jacó escondeu aquilo debaixo do carvalho, junto de Siquém, e seguiram para Betel. Não se tem precisão das distâncias, principalmente na época que não havia caminhos diretos, eram caminhos comuns, veredas. Eram caminhos convenientes a quem morava na região. E eles partiram. O versículo 5 diz que
o terror de Deus, o temor. Deus fez eles irem e Deus impediu que alguém os atacasse, que alguém os ofendesse, que alguém os ferisse. O terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles e ninguém seguiu após os filhos de Jacó. Não houve. Era comum naqueles tempos, existia roubo de carga, hoje é roubo de carga. Na época, eles tomavam os produtos das pessoas que vendiam, dos caravaneiros. Então eles foram com segurança, porque Deus os guardou. E eles chegaram à luz. Chegaram à luz. O antigo nome de Betel era Luz. Na terra de Canaã. E todo o povo que ia com ele estava consciente. Nós vamos subir a Betel. Deus falou. Deus mandou, Deus ordenou. E eu vou edificar um altar naquele lugar e invocar o nome do Senhor. E ele foi, todo o povo com ele. Chegaram à luz, um lugar que posteriormente ficou conhecido como Betel. E edificou o altar. Ele não foi, já estou aqui, deixa... Aqui dá para fazer, não precisa fazer mais nada. Ele saiu com propósito e chegou com propósito e edificou o altar. E chamou o nome daquele lugar El Betel. El Betel. El é Deus, é o Shaddai, é o Elohim e tal. El Betel, porquanto Deus havia se manifestado a ele quando fugia, quando estava temeroso, porque o irmão havia prometido: agora não, mas quando meu pai morrer, eu mato o Jacó. Ele subiu a Betel, edificou um altar, chamou o lugar El Betel. Aqui é a casa de Deus. El Betel, porquanto Deus havia se manifestado a ele quando fugia por causa da fúria de seu irmão. Meus queridos irmãos, eu disse que seria um salmo de Jacó. Isto é simplesmente um texto tão belo, tão poético quanto os salmos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe cada vida e que nós possamos aprender tanto a viver uma vida cristã autêntica e digna, quanto a ouvir a voz de Deus. E a minha intercessão hoje é pelos meus filhos na graça, que seguem o Santo Ministério, Ministério da Palavra, pregando, ensinando, ajudando alguém a encontrar a paz que há no Filho de Deus, a salvação que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, oremos ao nosso Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela comunhão, pelo teu amor profundo. Obrigado, Senhor, pela tua instrução, pela palavra maravilhosa, Pai, que ouvimos. Ó, Senhor, continua falando conosco, fala com os meus irmãos, fala com a tua igreja, opera em cada vida. Abençoa, meu Senhor, os nossos queridos irmãos e amigos. Abençoa os que venham ter contato com as nossas publicações. Abençoa, meu Senhor, os que nos acompanham através do rádio. Meu Senhor, abençoa e guarda a tua igreja. Guarda os teus servos em todo lugar, manifesta o teu poder e continua, Senhor, nos ensinando a te servir.
Pai bendito, os meus filhos na graça, tu os conhece. Opera, meu Senhor, em seus corações, os que estão, meu Senhor, exercendo, Pai, o santo ministério da palavra, ensinando, pregando, orientando. Ó Senhor, estenda sobre eles as tuas mãos santas. Ó Deus Todo-Poderoso e Fiel, opera no nosso ser. Nos dá a tua proteção. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.